Glória a Deus, santo, santo, santo. Continuando, irmãos, o nosso estudo, essa terceira parte, que é grande, sobre um estudo sobre a volta de Jesus, um estudo mais minucioso, mais profundo, para nós aprendermos e nos alertarmos sobre a volta do Senhor. Eu estava falando no vídeo anterior sobre as fases da volta do Senhor. Vamos continuar aqui. Outro sinal sobre a volta do Senhor. Vamos lá. Sinais no céu. Lucas 21, 25. Diz assim: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Vamos lá. Antes de eu entrar em alguns fatores históricos aqui, eu quero lembrar os irmãos de dois acontecimentos que ocorreram faz poucos anos agora que passou. Um que aconteceu na Indonésia e outro no Japão. E literalmente, irmãos, o mundo parou quando viu aquele desastre. Os irmãos recordam dos tsunamis que falam aqui em Lucas 21, 25, como devastou lá a Indonésia, mas o maior ainda aconteceu no Japão, que as pessoas ficaram admiradas, que até tem pessoas naquele tsunami ali, que depois que ele retrocedeu, que ele avançou e destruiu a cidade no Japão, e retrocedeu, teve pessoas, até animais que foram encontrados em alto mar, à deriva. Você sabe que o tsunami, quando vem, ele vai até uma parte da terra, mas quando ele volta, ele vai voltar para o canto dele. É como a Bíblia diz, ficam perplexos pelo bramido do mar, pela força das ondas. Na lua, alterações verdadeiramente notáveis têm sido observadas durante os últimos 30 anos, o que tem tornado necessária a composição dos novos almanaques náuticos e astronômicos. Foi determinado em 1921, em que a Lua se desviava da sua órbita em cerca de 20 quilômetros. Algumas influências desconhecidas estão agindo sobre a Lua. Não temos a menor ideia do que seja. Está acontecendo. Está acontecendo coisas inexplicáveis no cosmos, que a mente humana não consegue entender, mas nós sabemos pela Bíblia que é uns sinais da volta de quem? Do Senhor. Muitas vezes não queremos entender, queremos ver só o que está perto, só o que nós compreendemos, mas a Bíblia vai muito além. Quando fala nas estrelas, em 1918, uma nova estrela de primeira grandeza foi descoberta por diversos olhos ao mesmo tempo, e imediatamente foi verificado pelo Observatório de Greenwich. Outra descoberta importante no céu tem seguido em ordem e com suficiente frequência para trazer ao mundo a ciência de sinais nas estrelas, que aumentarão apontando a vinda de Cristo e o fim da dispensação da graça. Sinais sobre a terra. Lucas 21, visita a parte B de sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, que eu falei sobre 2 tsunamis no Japão e na Indonésia. Foi agora, há uns poucos anos atrás aí. Em Mateus 24, olha aí, ó. Mateus 24, dizem que se cumpriu e não se cumpre mais. Será, meu irmão? Mateus 24. Mateus 24. Aleluia. 6 a 8.
Diz assim: ouvireis, não, 24. Todas as coisas, porém, são um princípio das dores. Mas em versículo 6, perdão. Estava lendo, era o 8. Ouvireis de guerra e rumor de guerra, mas cuidado para que não vos alarmardes. Não se alarmem, né? Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. E todas as coisas, porém, são o princípio das dores. 19 a 28. Aleluia. 19, 28, vamos ver aqui. No mesmo capítulo, 19 e 28. Aleluia. Fala também a mesma coisa sobre a volta do Senhor. Terremotos, Mateus 24, 7. Nós acabamos de ler. Vai haver muitos terremotos. Eu posso pegar aqui uma ilustração e falar o aumento gradativamente de vários terremotos dos séculos até agora. Aumentando, ele está aumentando mais. Até aqui no Brasil, no Ceará. É pouco perceptível um terremoto, mas já está perceptível agora. Estamos tremendo mesmo. As casas estão aparecendo tremendo em algumas cidades do interior aqui do Ceará. Nunca os terremotos foram tão frequentes e severos como atualmente. Pestilência. A pior peste de que se tem notícia foi a que varreu o mundo nos anos de 1918 e 1919, que somente na Índia arrebatou um total de 12 milhões de vidas. Guerras e fome. A pior guerra também é as fomes mais intensas conhecidas entre os homens, tal nos últimos 60 anos. Nos últimos 60 anos teve muitas guerras aí, fome, morte, desassossego industrial e anarquia, segundo Tessalonicenses 2,7. O que é que lá em Tessalonicenses 2,7? Tudo isso apontando para a volta do Senhor. Tudo isso apontando para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta aos Tessalônicos, capítulo 2, versículo 7. Por quê? Pois o ministério da injustiça opera somente a um que agora detém até que ele seja afastado. Vocês observaram uma coisa? O desassossego industrial e a anarquia, o aumento dos preços, aumento dos produtos ficando mais difícil para as pessoas. Tudo isso está se preparando para o governo do anticristo na terra, que muitos não acreditam mais. Muitos não estão mais aceitando que é daqui para pior. Até a volta do Senhor é daqui para pior. Todas as condições do mundo é anormal. O descontentamento e insatisfação entre os trabalhadores são manifestos em todos os recantos. Você pode ver o aumento do desemprego, a desigualdade racial, desigualdade financeira, social, tudo isso, porque quando o anticristo se manifestar, ele vai oferecer um mundo farto, um mundo de paz, uma falsa paz, como quando vos prometer uma paz, virá repentina destruição. Interessante, querido, que lá em Daniel e Naum, Daniel 12, 14, vamos lá em Daniel.
Daniel 12:14. Glória a Deus. Daniel 12:14, que é que diz lá? Que é o que? Transportes múltiplos, o aumento do conhecimento. Quer ver? O que diz aqui, Daniel? 12:4. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão, olha, ó, correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Nós estamos numa época que até clone de animais já fizeram. Tem alguns projetos aí, se vocês não sabem, estão tentando ressuscitar pessoas mortas. Ou então congelar pessoas mortas para daqui a uns 100 anos, 1000 anos, trazer de volta à vida. Tá entendendo? Multiplicação da ciência, do conhecimento. A cara de que já vai sair, tá aparecendo aí, eu creio que já tá aparecendo um carro-avião. Já vai aparecer esses carros de filme que flutuam, né, que fica levitando, que não tem roda, tem igual uma nave espacial. Vai chegar, porque até tem tecnologia para isso. Tudo está caminhando, está se multiplicando tudo isso. O aumento de transporte, tanto nacionais como internacionais, não é senão verdadeiramente fenomenal, que visto em relação ao indivíduo que participa do mesmo, que os meios e métodos empregados. Agora vamos para o principal aqui. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo 4:1. Vamos para a Bíblia. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos, não é para aquela época não é para a época de Paulo, não é para a época de 70, depois de Cristo, não é de 70 não, para agora. Alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Ei, Geraldo Moraes, que espírito tem mesmo, hein? Cuidado! Espíritos enganadores, espíritos que criam mensagens muito sutis de heresias, que vão ser capazes de até enganar os escolhidos, mas não engana os que estão cheios do Espírito Santo de Deus de verdade, que conhece a palavra e tem intimidade com o Espírito Santo. E a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Você, Geraldo Moraes, e outros que defendem, são preteristas, que são defensores da escatologia consumada, vossas mentes estão cauterizadas. As suas mentes estão cheias de mentiras. As suas próprias mensagens se contradizem, não tem coerência, não tem verdade bíblica. Admitam enquanto é tempo. Saia desse erro e volte enquanto é tempo. Toda a verdade distintiva do cristianismo está sendo abertamente negado, sem rebolsos, e é alvo de zombaria por muitos dentre os próprios clérigos. O ministério cristão, há bem poucos seminários teológicos em qualquer país que mantém ainda leais à fé cristã, segundo exposta no Novo Testamento. Olha, eu não vou ser leviano, como vocês fazem, de atacar todos os evangélicos, mas infelizmente não posso tapar o sol com a peneira. Tem muitas pessoas
igrejas neopentecostais principalmente, que em vez de pregar a busca ao reino de Deus, ensina as pessoas a buscar coisas materiais, a buscar coisas que são passageiras, coisas que são lixo, não são edificantes. Em algumas partes eu concordo quando você diz sistema religioso corrupto. Infelizmente tem, como também tem em todos os segmentos da sociedade. Na própria igreja santa, até no meio de você vai ter o joio e o trigo. Só quem vai poder saber quem é o joio e o trigo é o Senhor naquele grande dia, que vai fazer a separação das ovelhas dos bodes. Não cabe a mim nem a você dizer, mas devemos perseverar, crer que Jesus foi preparar lugar e Ele vai voltar para buscar a sua igreja amada. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se eu fosse falar mais coisas aqui, levaria mais tempo. Tem muita coisa para falar. Mas eu quero falar o seguinte, sobre a transformação dos vivos. Em 1 Coríntios, eu estar bem pertinho de terminar esse pequeno estudo sobre a volta do Senhor, porque tem muitas coisas, ainda abrange muitos assuntos, mas o tempo aqui é pequeno. Eu sei que tem muitas pessoas no YouTube que não gostam de assistir um vídeo que tem mais de 20 minutos de duração, mas eu me pergunto, se não tem paciência de ouvir uma verdade, eles ficam presos nas garras do engano durante 1 hora ouvindo mentiras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23. Diz assim: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o versículo 15, 22 e 23. Diz assim: e cada um, porém, por sua ordem, Cristo, o primeiro depois que são de Cristo da sua vinda. É a ressurreição dentre os mortos, na volta do Senhor. Primeiro, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Depois nós, que estamos vivos, se nós alcançarmos o arrebatamento, vamos ser transformados do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Mas no mesmo capítulo, no mesmo livro de Coríntios, agora no versículo 51 e 52, diz assim: e eis que vos digo um mistério. Estava oculto, mas Paulo revelou pelo seu Espírito Santo. Eis que eu digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará. Ele não está dizendo que já soou, mas vai soará, está no futuro. E os mortos ressurgirão incorruptível, e nós seremos transformados. Haverá uma geração de crentes que não verá a morte, mas participará de uma transformação misteriosa. Uma certa vez Jesus falou assim: e esta geração, em verdade, que não verá a morte, não provará a morte, até que veio o Filho de Deus sendo recebido na sua glória, não é? Aí eu lhe perguntei, tem 2 momentos que eu posso afirmar que eles viram Jesus na plenitude da sua glória. A primeira, na transfiguração, os 3 discípulos viram Jesus transfigurado, que viram Enoque, que viram Elias, viram Moisés e Elias com ele.
E outra, em Atos, quando ele estava subindo, que eles viram Jesus vindo no céu aberto e sendo recebidos pelo Senhor no céu. Eles não provariam a morte enquanto não viram. Depois que eles viram, eles morreram. Eles morreram, meu irmão. Uns decapitados, outros crucificados, outros jogados no óleo quente. Só teve um dos discípulos que morreu de velhice, foi João, o apóstolo do amor, filho do trovão, que colocava a cabeça no peito de Jesus. Mas haverá uma geração, que somos a geração do arrebatamento, que vocês não acreditam, que muitos estão desacreditando, que não vai provar a morte, vão ser transformados do corruptível ao corpo incorruptível, para estar no mesmo corpo que Jesus tem, para poder entrar na glória junto com o Senhor. Porque essa carne não vai poder entrar, porque carne não entra no céu. Arrebatamento de todos. Primeira carta aos Tessalônicos. Eu gosto de ver Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, estudo maravilhoso, irmão. Em nenhum momento eu coloquei o meu pensamento. Estou pregando e expondo Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Estou dando texto, contexto, muito mais texto para vocês comprovar o que estou dizendo. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu pergunto, essas pessoas que dizem que Jesus já voltou, o teu corpo já é o corpo incorruptível, Geraldo Moraes? Vocês que decidem, que defendem essa linha de erro dele, porque vocês não querem mais buscar o reino de Deus não, meu irmão. Vocês querem estar aqui fazendo o que quer, com a mente, sem estar com culpa. Deus respeita o livre-arbítrio. Eu lhe pergunto, você está com o corpo transformado? Teu corpo já foi revestido de glória? Já foi recebido do céu com o Senhor? Já foi lá e depois voltou? Então deixa de mentira. Os crentes ressuscitados, transformados, serão unidos por ocasião do arrebatamento, serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram em Cristo. É essa a esperança que a igreja cristã verdadeira está aguardando. A volta do Senhor para nos transformar e nos arrebatar, tirar a força desse mundo de pecado, desse mundo de injustiça e se encontrar com Ele na glória. Aleluia! Santo! A apresentação da igreja a Cristo na qualidade de esposa. Nós aqui somos noiva, a noiva de Cristo. A noiva é a igreja. A igreja somos nós. Eu concordo que Deus não habita mais em templos feitos do homem. Mas a Bíblia nos diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu sou no meio dele. Então, se eu quiser, meu irmão, se eu quiser aí chamar alguns irmãos e nós orar, se reunir para conversar sobre Bíblia, qual o problema? Você não faz isso aí? Você não tem um lugar aí que você se reúne com os irmãos? Não é uma igreja, não é um templo, 4 paredes. Então você tem contradição. Então você faz parte do sistema religioso também. Se eu quiser ir para o monte, você disse que o monte não é bíblico, dizer que oração é antibíblico. Se eu quiser orar com os irmãos, e aí? Qual o problema? A igreja é união, a igreja é confraternização, é comunhão, é um se preocupar com o outro. Aleluia. Apocalipse 19. Vocês dizem que não existe mais Apocalipse, né? Que já foi cumprido. Eu tenho pena de vocês, meus amados, que estão sendo enganados por esse ensinamento errado. É sem coerência.
Apocalipse 19, do 7 ao 9. 7. Regozijemos e exultemos, e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestir de linho fino, e resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Versículo 9. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse ainda: estas são as verdadeiras palavras de lei. Agora eu quero ver se você consegue rebater, Geraldo. O anjo falou para João, foi revelação, aleluia. Quando o anjo entrega um caniço na mão de João, eu mandei medir o tempo que você disse que esse livro foi escrito antes de 70 depois de Cristo. Porque João tinha que medir o tempo. Esse tempo aqui, querido, não é tempo físico, foi uma revelação, foi uma visão que Deus deu a João. E você quer dizer que é o templo em Jerusalém? O templo que foi destruído? Dizer que João fez essa medição quando o templo está erguido? Isso é mentira sua, meu irmão. Isso aqui é um livro de revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos no ano 90, 96. Depois da tua afirmação que Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo. Isso aqui rebate, destrói, aleluia. Destrói a tua tese, destrói a tua linha de pensamento enganoso. Esta é a noiva que foi ataviada, o Espírito Santo foi enviado aqui para poder adornar, preparar a noiva e entregar para o noivo no céu. Porque o Espírito Santo é que é o penhor da nossa propriedade de Deus. É o Espírito Santo que mostra para o Senhor aqueles que são dele e aqueles que não são. Se o Espírito Santo não está em você, então você não é parte do Senhor. Você é bastardo, você se apostatou, você é um herege, você é um mentiroso enviado do cão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 5. Isso aqui é Apocalipse. Vamos para Éfeso. Efésios capítulo 5. Cinco, 25 ao 32. Diz assim: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, para santificar e purificando com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você diz que não precisa mais se preocupar, porque a graça já te salvou, a graça já te preparou para ir para o céu. Mentira! A graça te dá a oportunidade de se chegar a Deus e perseverar, se santificar, mortificar a carne, mortificar a tua vontade, não viver vivendo os frutos da carne, mas viver o fruto do Espírito Santo, porque para as tuas obras tu vai ser julgado e condenado se não tiver arrependimento e não perseverar até o fim. Assim devem os maridos amar cada um a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Pois isso deixará homem e mulher. Até o versículo 32. Por isso deixará homem e mulher, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Aqui eu posso estar falando, aqui pode estar alertando, dando uma simbologia sobre a ligação que Deus vai ter com a igreja no céu. Aleluia. Jesus não voltou ainda não, meu irmão. A igreja não foi entregue para Jesus invisivelmente, como você diz, não. Mas Jesus vai ser entregue, a igreja vai ser entregue de uma forma bem visível, porque a igreja vai ser entregue ao Senhor nos ares, não aqui. Aleluia! Em 1 Coríntios 11:12. 11:2.
Quero, porém, que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Olha a sequência. Olha a hierarquia. Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Deus, está sempre em cima. Depois vem Jesus, vem um homem e vem a mulher. É hierarquia pré-estabelecida por Senhor, a igreja, um corpo unificado, uma vida santa, uma vida em comunhão, também se aplica ao casamento sem mácula, sem adultério, sem prostituição, sem lascívia, uma igreja santa para ser entregue ao Senhor. Não é de toda forma que você pode entrar no céu. A graça você pode perder. Porque em Hebreus 10, 26, se continuar na prática do pecado depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não lhe resta mais sacrifício pelos seus pecados. A graça é anulada pelas tuas atitudes. Aleluia. Um lar futuro da noiva de Cristo é o lugar preparado na casa do Pai, identificando como a nova Jerusalém que João viu descer do céu. Prova que Apocalipse não é literal. João não estava falando de Jerusalém lá do templo antes dos 70 depois de Cristo. Não, ele está falando da nova Jerusalém lá do céu, ó, aleluia. Ele não estava mostrando, medindo com caniço aquele tempo, não era o tempo destruído, não. É uma revelação. João ainda estava preso na ilha de Patmos, como o tempo foi destruído. Vamos deixar de hipocrisia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse 21, 2, que é de lá. 21, 2. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. João 14 fala sobre a casa que ele foi preparar. E quando ele terminar de preparar, vai vir nos buscar para se encontrar com ele no céu, para morar com ele. A mesma forma em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, sobre o novo céu, a nova terra, tudo, meu irmão, é glória, meu filho. Você não quer entender porque sua mente está cauterizada. Jesus vai voltar, ele foi preparar lugar para a igreja morar, aleluia. Santo. Eu vou finalizar só até aqui, porque eu vou fazer outro vídeo em continuação a esse, explicando sobre o tocante aos ímpios, a você, Geraldo Moraes, a outros que não querem aceitar o arrebatamento, que são pessoas que estão se tornando impiamente, conhecem a verdade, vai querer ver no eu. Então, aonde vai ser a tua participação na volta do Senhor? Então, eu vou falar um pouco disso aqui, a tocante aos ímpios. Pronto. Não tem meia hora de vídeo ainda. Em 2 Tessalonicenses, vamos lá, vamos ver aqui o que é que fala sobre o ímpio, o pecador que não quer aceitar a verdade. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que se afastar aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de quem? De Satanás, com todo poder e sinais de prodígio da mentira, com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do eu, permite a operação ser totalmente eficaz aqui na terra, para dar crédito à mentira. É o que está acontecendo, meu irmão. Deus está permitindo essas heresias, essas mentiras aparecer, para poder prescrever a volta do Senhor e a apostasia.
Ele diz assim: a fim de serem julgados a todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Você que fica lá, pai, glória a Deus, é isso mesmo, Geraldo, está se deleitando na mentira. Se prepara que tu vai prestar conta com Deus. Quer pagar para ver? Quer pagar para ver, meu irmão? Jesus não é brincadeira não, meu irmão. Jesus é amor, mas também é justiça. A primeira vinda, ele veio como advogado, né? Jesus é um advogado. João disse: filho, não pequei, se vai pecar, e tem um advogado para o Pai. Aleluia. E temos sim. Hoje nós temos um advogado perante o Pai, que está intercedendo pela gente. Mas na segunda vinda, meu irmão, ele não vai vir mais como advogado. Ele vai vir como juiz. Santo. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira arrebatamento, que é esse, a segunda morte não tem mais poder. Aleluia. Apocalipse 16. Vamos para a Bíblia. Sobre em relação a como Deus vai agir em relação a quem se deleita na injustiça. 16, 1 a 14. Você diz que a gente fica amedrontando as pessoas, fazendo terrorismo. Não fazemos isso. Certa vez Jesus falou em Lucas 3:24: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Quem verá diz que muitos tentarão entrar, mas não entrarão. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e sigam. Em outras parábolas, ele dá uma alerta sobre a primazia, sobre a parábola da alma perdida. Você tem que colocar o céu, a tua alma sendo salva em primeiro lugar. E não coisas passeias como coisas carnais. Mas botar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Apocalipse, aleluia, 16, do 1 ao 14. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: idem e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça no rio, e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo da água dizer: justo és tu, Senhor, o que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também tu te deste o sangue a beber. São merecedores disso. Ouvi a voz do altar e responder: aleluia. Da verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou as suas taças sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, quem tem poder sobre todas essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça, e sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, sair da boca de dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de congregá-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu lhe pergunto uma coisa: o rio Eufrates já secou? Não, porque tem que acontecer a batalha no Vale do Meguido, Vale de Josafá, a batalha do Armagedon. Porque, meu irmão, todos aqueles que rejeitam a verdade, todos aqueles que rejeitam Jesus que vai voltar,
Todos aqueles que realmente renegam atrás das suas obras vão tomar do cálice da ira de Deus, querendo ou não querendo. Eu vou finalizar aqui, porque depois vou fazer outro vídeo mostrando e estudando o que vai acontecer na ocasião no Vale de Megido, ou então o Vale de Megido, ou então o Vale de Josafá, onde vai ocorrer a Batalha do Armagedon, onde o exército do anticristo e os seus adeptos que aceitaram a marca, que se deixaram influenciar pelas suas heresias, pela sua influência, vão ser julgados na vinda do Senhor. Amém? Então, eu quero deixar aqui uma pergunta para as pessoas que seguem, essas pessoas que ensinam escatologia consumada, que dizem que o evangelho não salva, que a Bíblia mesmo confirma que esse evangelho é para a salvação das almas, que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre, que a graça não é mais perdida, você pode fazer o que você quiser, que não respeita homem, não segue alma, mas segue Jesus. Só que vocês entram em contradição. Esse indivíduo aí, que diz que consagração, ordenação pastor é antibíblico, por que ele usa o nome pastor então? Se ele gosta de dizer que não é para se congregar, por que ele faz os vídeos dele num local que tem tela, que tem gente, tem pessoas, tem microfone? Aí é uma igreja, é um templo, uma sinagoga, um tabernáculo, como eles dizem. Por isso que muitas vezes ele mesmo entra em contradição em falar que Jesus já veio no ano 70 depois de Cristo. Já tentei, mandei mensagem para ele, já pedi para ele me refutar com bases bíblicas, no grego, com uma hermenêutica coerente, com exegese, que nem a palavra ele sabe falar. Fica dizendo que um tal de teólogo mandou um anel de formatura, que tudo que ele sabia era lixo. Eu não tenho anel de formatura, isso aqui, não tenho anel de formatura em nenhum canto. Mas o meu diploma está ali. Mas eu não vou ser leviano de generalizar todas as pessoas. Porque os maiores sinais de uma seita, de um eu doutrinário, é quando a pessoa afirma categoricamente que está com a verdade, que ele é o único detentor da verdade. Ele disse que esse evangelho não é para ser pregado. Então ele está recebendo uma outra revelação especial, uma revelação extra bíblico, que até Paulo ensina. Se até mesmo um anjo ou até mesmo outra fonte trouxer outro evangelho, a não ser esse que Jesus trouxe e deixou através dos seus discípulos e dos seus apóstolos, seja anátema. Eu te desafio, Geraldo, você me mostrar com documentos, que eu lhe provo, um documento histórico, que João não morreu antes de 70 depois de Cristo. Ele estava na ilha de Patmos e escreveu Apocalipse, que tem documentos que provam que foi escrito no ano entre o ano 90 e 96 depois de Cristo, muitos anos depois da destruição de Jerusalém, que não tem nada a ver com a volta de Cristo. Tá? Você pode enganar pessoas leigas. Você pode ludibriar pessoas que já estão com a mente, já com a vontade de fazer o que quer. Desigrejados.
que até a própria Bíblia em Hebreus, que você disse que é de Romanos e Hebreus tem que ser pregado. Em Hebreus fala congregar. Devemos nos congregar, não como de costume de muitos aí que não querem se congregar. E se você quer viver fazendo o que quer, aí você diz, mas não ensinamos libertinagem, não. Mas quando você disse uma vez que os frutos da carne não é os pecados da Bíblia, você tem um hábito, eu já percebi muito bem nas suas mensagens, você pega um textozinho, só explica dali, mas não explica o pré-texto e o pós-texto. Porque o pré e o pós, ele desfaz o que você ensina. Você pega um textozinho isolado, me ensina heresia, da tua forma que você acha coerente. Por isso, eu te aconselho, como pastor, que você diz que não existe sim. Jesus, ele é o nosso sumo pastor das nossas almas. Quando o nosso sumo pastor se revelar, nós vamos receber imancível coroa de glória. Você diz que não tem pastor, é Jesus, sim. Ele é o nosso sumo pastor. E lá em Efésios 4:11, Paulo, ele ensina os 5 ministérios que Jesus deixou para a igreja. 5. Que esses 5 ministérios são as 5 colunas do tabernáculo do Antigo Testamento. Você diz que nós vivemos para os judeus. Não. Nós vivemos na graça. Graça é a oportunidade. Graça, um favor imerecido. Jesus se sacrificou, cumpriu todos os sacrifícios da lei para alcançar um povo que não era o seu povo, para alcançar umas nações que não era nação escolhida de Deus. Por isso Jesus fala em João que eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todo aquele que me receber, eu vou te dar o poder de ser chamado filho de Deus. O que é receber a graça? Jesus naquela cruz, eu estou saindo um pouco da mensagem, eu vou ter que falar isso. Jesus, quando morreu naquela cruz, põe isso na sua cabeça. Ele não é predestinação. A graça, ela dá a predestinação daqueles que aceitam a graça, daqueles que reconhecem Jesus como se recebe como seu Senhor. Aí sim, ele está predestinado a perseverar, a se esforçar, a mortificar a tua velha natureza, a se desviar do mal, a deixar de praticar o pecado, porque pecar todo mundo peca. Se você disser que não peca, você é um mentiroso, você peca. Nós pecamos. Mas nesse momento agora, a graça hoje, Jesus está como advogado. Lá no céu, não é aqui não, lá no céu. Porque se Jesus está aqui, então por que o Espírito Santo está aqui? Ele disse, eu vou para o Pai. Eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador e o Espírito da verdade que vos ensinará tudo o que eu vos tenho ensinado e vai ficar com até a consumação do século. Porque se o Espírito, se Jesus voltou, então Jesus, o Espírito não vai ter necessidade de preparar a igreja para levar para o arrebatamento do céu. Essa doutrina que você ensina é erro gravíssimo. Erro gravíssimo. Porque o Espírito Santo é que vai preparar a igreja, adornar a igreja para levar para o noivo. Se você foi casado, ou é casado, não sei, não me interessa. Como é o ritual, né, uma noiva é levada ao altar para o noivo? Alguém, preferencialmente é um pai, né? É o pai que leva a noiva para entregar ao noivo. Como é que você diz que Jesus já veio se a igreja não foi levada para ser entregue a ele?
O Espírito Santo está preparando a igreja. Ele está adornando a igreja. Ele está, meu Pai, tirando as máculas da igreja, preparando a igreja para poder levar para se encontrar com o noivo nos ares, para depois ir para as bodas do Cordeiro. Você se lembra, quando Jesus ainda estava vivo, na ceia, quando ele foi fazer as ordenanças da ceia, que é a ordenança do Senhor, que é isso que Jesus faça até a vinda dele, faça isso em memória até que ele venha. Ele mesmo falou que a verdade é que nunca mais provaria o suco da videira, a não ser lá na glória. Depois que ele saiu, ele disse: eu nunca mais vou provar, só vai provar lá nas bodas do Cordeiro. Você já provou já foi para as bodas? Já está nas bodas do Cordeiro? Já está no casamento do Senhor? Será que você não percebe que você está sendo incoerente? Você não está percebendo, Geraldo, que você está levando muita gente ao engano, levando muitas pessoas a fracassar na fé? Por isso, eu te aconselho, para. Não é com medo de, porque as pessoas logo me acusam, você é canguloso. Não. Eu não vivo às custas de salário de pastor. Eu não vivo às custas de oferta de igreja. Sabe por quê? Eu vivo às custas do meu trabalho. Tá? Eu sei que tem muitos por aí que são safados mesmo. São matilhas gulosas. Não é um cão, é matilha gulosa. Falcatéia gulosa. Mas eu não. Eu prego a verdade de graça. Eu dou estudos, ministro de graça, por amor que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me permitiu o meu esforço. Se Paulo disse: não quer trabalhar, também não coma. Te esforce que eu te ajudarei. Então para dessa heresia, Geraldo. Para enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. E quando Jesus tocar a trombeta, nem você se arrepende naquele momento, nem você vai ser julgado. Porque não vai dar tempo, porque no piscar de olhos, Jesus vai arrebatar e pronto. Se tiver alicerçado na rocha, vai subir. Se não tiver, vai ficar e vai sofrer as consequências. Ainda tem a possibilidade de você estar na tribulação e aceitar a crise, que eu acho bem difícil. Se você não quer saber da volta de Jesus, ainda na tribulação, aí você vai confirmar o que você já estava crendo, que com Jesus já viu você salvo. Você quer pagar para ver? Então fique. Então que Deus abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe em nome de... Eu vou orar por vocês, continuo orando por vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.